Prezados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Quero deixar registrado a minha gratidão a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de estar pela primeira vez aqui nesta igreja, na cidade de Acopiara, para juntos adorarmos ao Senhor Jesus. Quero agradecer também a amável acolhida e cumprimentar alguns dos líderes das Assembleias de Deus aqui no estado do Ceará, começando aqui pelo pastor Sid Clay. Nesse ato representa o pastor João Gonçalves, presidente da convenção, pastor Bernardo, pastor presidente da igreja local, pastor José Teixeira, pastor Bernardo Filho, pastor José Cavalcante e também demais companheiros. Eu não tenho em memória o nome de todos, mas conheço alguns. Pastor Flávio Florentino. Quero, em nome desses líderes, então, cumprimentar todos os pastores, todos os obreiros aqui reunidos e os nossos irmãos que fazem parte do projeto Semear, pastor Levi Júnior, pastor Amarildo e o pastor Roberto, que nos deram também a alegria de receber-nos ali na Fazenda Luna, onde tem uma infraestrutura preparada para a implantação de um centro de capacitação e preparação doutrinária, teológica e missionária para alcançar o Brasil e o mundo. Deus está certamente com a mão estendida sobre este projeto. Amados, nós estamos servindo ao Senhor Jesus em Brasília, no Distrito Federal, e pela bondade divina, neste ano vamos completar 25 anos na presidência da igreja, que fica ali no setor norte, e cooperamos com a nossa convenção geral na presidência do Conselho de Educação e Cultura, que é o órgão normativo da nossa convenção, que registra os seminários, os institutos bíblicos, as faculdades de teologia, as escolas teológicas que pertencem à Assembleia de Deus, e também estamos na coordenação da rede assembleana de ensino, que implanta os colégios da Assembleia de Deus em todo o Brasil. Aqui no Ceará, nós temos 2 escolas implantadas, em Morada Nova, em Ipojuca, e em breve estaremos implantando em alguns outros municípios e também aqui em Juazeiro do Norte, em nome de Jesus, já no próximo ano. E fica aí o desafio para todos os demais pastores, para termos uma escola assembleana em cada município do estado do Ceará, com a cosmovisão cristã, quando nossos filhos e netos não estarão mais sobre doutrinação anticristã, recebendo um aprendizado de qualidade e, sobretudo, uma formação plena da cidadania em nível de caráter e ética cristã. E também cooperamos com a CPAD como comentarista das lições bíblicas da classe de adultos e estamos servindo ao Senhor, então, também na convenção de Brasília e Goiás, na função de primeiro secretário. Essas demandas fazem com que nós viajemos bastante, precisamos das orações dos irmãos. Nós vamos viajar daqui a pouco, ao término do culto nós já vamos sair para Juazeiro e embarcar. Os pastores embarcam também. Eu vou até Guarulhos, de Guarulhos sigo a Vitória, no Espírito Santo, para EBO, retornando domingo. Na segunda viajamos a Cuiabá, retornando na quarta, e na quinta-feira vamos a Rio Branco, no Acre, retornando domingo, e depois vamos a Curitiba, no Paraná, e assim segue a jornada. E graças a Deus que Ele tem nos dado vida e saúde para fazermos esta obra para a glória do seu nome. Então, queridos, sem mais perda de tempo com informações sobre o nosso trabalho, vamos à palavra de Deus, que é o mais importante. Capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, eu vos convido à leitura
nos versículos de número 42 e também 43. Apenas esses dois versículos. Convido a igreja, por bondade, a ficar em pé, em reverência à leitura do texto bíblico. Atos capítulo 2, versículos 42 e 43. O texto diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Eu peço à igreja agora para ler depois de mim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Quem diz amém? Assentai-vos, meus irmãos. Obrigado pela cooperação de todos. Amados, nós temos lido o texto muito conhecido aqui no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos, ele é considerado na literatura bíblica como sendo um livro histórico. Porém, o livro de Atos não é meramente um livro descritivo ou narrativo. O livro de Atos é também um livro doutrinário. Ele também é um livro normativo. O livro de Atos serve de exemplo e modelo da igreja primitiva para a igreja odierna. O livro de Atos dos Apóstolos, quando traduzido do texto grego para o latim, ele recebeu a designação de Atos dos Apóstolos. Porém, entende-se que o título melhor seria Atos do Espírito Santo, porque o colegiado de apóstolos do Senhor Jesus era formado por 12 homens, e o livro de Atos registra apenas o trabalho de 2 homens. Um que recebeu o ministério da circuncisão, o apóstolo dos judeus, o apóstolo Pedro, e outro, o que recebeu o ministério da incircuncisão, o ministério dos gentios, o apóstolo Paulo. De modo que o livro está dividido ao meio, do capítulo 1 ao capítulo 12, nós temos os atos do apóstolo Paulo, aliás, do apóstolo Pedro, e do capítulo 13 ao 28, nós temos os atos do apóstolo Paulo, ambos usados pelo Espírito Santo de Deus. Amados, aqui é importante destacar que o apóstolo Pedro era indouto, pouca cultura, pouca intelectualidade. Ele era um pescador, era um homem rude, um homem de trabalho braçal. E o apóstolo Paulo está no outro extremo. O apóstolo Paulo foi educado aos pés de Gamaliel, a melhor escola rabínica da época. O apóstolo Paulo estudou na Universidade de Tarso, na Cilícia. O apóstolo Paulo era versado em filosofia grega, conhecimento da Torá e da lei. Ele era membro do Sinédrio, fazia parte de uma família abastada e rica, mas Deus chamou a ambos. Deus chamou a Pedro indouto, Deus chamou Paulo doutor. Deus chamou a Pedro sem muito conhecimento e Paulo de vida e de conhecimento acima da média. E Deus usou a ambos com autoridade e poder para fazer a obra, de modo que o Senhor trabalha da mesma maneira. Ele usa quem quer, como quer, do modo que Ele quer, para fazer a obra que Ele deseja. O livro de Atos registra no capítulo 2 a chegada do Espírito Santo, a inauguração de uma nova dispensação. Os irmãos sabem que nós temos 7 dispensações registradas no texto bíblico. Dispensação significa um período de tempo em que Deus se manifesta à humanidade de modo peculiar. São 7 as dispensações. O número 7 na Bíblia tem um significado profundo. O número 7 representa plenitude ou completude, aquilo que é pleno, aquilo que é completo.
Por exemplo, está designado para a igreja 7 períodos, como está lá no livro de Apocalipse. São 7 as igrejas da Ásia Menor, são 7 os castiçais, são 7 estrelas, são 7 anjos, são 7 taças, são 7 trombetas, o que demonstra a plenitude. Quer ver um exemplo prático? Nós usamos o número 7 para demonstrar a plenitude das coisas. São 7 os dias da semana. São 7 as cores do arco-íris, são 7 as notas musicais. E nós usamos ditado no dia a dia para falar de plenitude. Por exemplo, quando nós queremos fazer referência de algo que nós guardamos e está bem guardado, nós dizemos que está guardado a 7 chaves. Quando nós queremos dizer que um menino é muito traquina, é muito bagunceiro, nós dizemos que o menino pinta o 7. Quando nós queremos falar da longevidade do gato, nós dizemos que o gato tem 7 vidas. Quando nós queremos dizer que alguém já se foi, ele está sepultado a quantos palmos debaixo da terra? 7 palmos. Quando queremos falar de um marinheiro que conhece toda a atividade marítima, nós dizemos que ele é capitão de 7 mares, e assim por diante. Poderia ficar aqui por horas falando sobre isso, mas quero dizer então aos irmãos que Deus estabeleceu 7 dispensações na história da humanidade. A primeira dispensação foi a dispensação da inocência. Quando Deus cria Adão e Eva no jardim do Éden, homem e mulher são inocentes, até que eles pecam contra Deus, comendo do fruto proibido da árvore que estava no meio do jardim. Então, a dispensação da inocência se dá da criação de Adão e Eva até a expulsão deles do Éden. E começa a segunda dispensação, chamada dispensação da consciência, quando o ser humano passa a ter então consciência do certo, do errado, do bem e do mal. E esta dispensação vai durar até o dilúvio, quando Deus decide enviar um juízo para aquela dispensação que, embora sabendo o certo e o errado, optaram em viver pelo errado. Termina essa segunda dispensação, começa uma terceira, chamada dispensação do governo humano, quando o homem tenta agora se aproximar de novo à presença de Deus, mas por esforço próprio. Essa dispensação termina então, começa com o dilúvio e termina com a construção da Torre de Babel, quando o homem tenta chegar a Deus por si mesmo. E aí inicia a quarta dispensação, chamada patriarcal. Depois da Torre de Babel, Deus chama a Abraão de Ur dos Caldeus e faz a ele promessas. Essas promessas são ratificadas com Isaac e Jacó e até Moisés. Então, a dispensação patriarcal é da chamada de Abraão até a saída de Moisés com o povo do Egito em direção a Canaã. Agora, quando o povo sai então do Egito, começa a sexta dispensação, aliás, a quinta dispensação. Então repita comigo, diga assim: inocência, consciência, governo humano, patriarcal. Agora vem a quinta, que é a lei. Moisés recebe a lei no Sinai, e a lei vai perdurar até a descida do Pentecostes, no capítulo 2, em Jerusalém, quando o Espírito Santo desce sobre aqueles 120 discípulos, inicia a sexta dispensação, a dispensação da graça, a dispensação da igreja, a dispensação do Espírito Santo. E nós vivemos esta dispensação, a dispensação da igreja, e essa dispensação vai findar quando a trombeta tocar, quando Jesus Cristo vier para levar o seu povo para a eternidade, e quando a igreja voltar com Cristo, vai instaurar a sétima dispensação, um milênio. Mas ainda estamos na sexta dispensação, a dispensação
dispensação da igreja, e é meu e seu papel e nossa responsabilidade edificar uma igreja saudável, preparar uma igreja pura e santa, e sem mácula e sem ruga, preparada, adornada para ir morar na cidade santa, a Nova Jerusalém. Esta dispensação, amados, que estamos a viver, da igreja, ou do Espírito, ou da graça, que são sinônimos para uma mesma dispensação, ela se dá pelo derramamento do Espírito. Então, uma igreja bíblica, ela é primeiramente uma igreja revestida de poder. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, nas dispensações anteriores, da inocência, da consciência, do governo humano, da patriarcal e da lei, o Espírito Santo se manifestava de modo temporário e pontual. Vez ou outra, o Espírito se manifestava na vida de alguém e se retirava. Quando os irmãos lerem novamente os profetas, prestem atenção no que está escrito. Os profetas dizem assim: e veio sobre mim o Espírito do Senhor, e então profetizei. E veio sobre mim o Espírito do Senhor, e então tive esta ou aquela visão. E veio sobre mim o Espírito do Senhor, e tive esta ou aquela revelação. O Espírito vinha, realizava a obra necessária e se retirava. Mas na dispensação que nós vivemos, da graça da igreja do Espírito, Jesus fez uma promessa. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não deixarei a igreja órfã. Eu enviei o Espírito Santo da promessa, o Consolador, e Ele estará convosco todos os dias. Aleluia! Esse é um privilégio da nossa dispensação. O Espírito Santo habita em nós de maneira plena, todo dia, todo momento, todo instante. É o privilégio da igreja. O apóstolo Paulo, quando escreve sobre isso, Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, Paulo diz o seguinte, vou parafrasear o que Paulo escreveu. Ele diz assim, no versículo 13: quando alguém escuta o evangelho da salvação, a palavra da verdade, crê nesta palavra, recebe a Cristo como Senhor, então ele recebe o selo do Espírito Santo da promessa. Então, segundo a Escritura, todo aquele que crê na palavra, recebe a Jesus como Senhor, é selado com o Espírito Santo. O selo do Espírito Santo, portanto, não é batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo é revestimento de poder, é uma outra experiência. Todo crente é selado, porque todo crente salvo recebe no dia da conversão o Espírito Santo, que passa a fazer nele morada. E a expressão selo, no contexto que Paulo escreve aos Efésios, significa marca. Era utilizado para identificar a propriedade de alguém. Nós estamos agora marcados pelo Espírito. E a Escritura vai dizer que outrora éramos pecadores, escravos do pecado, sob o domínio das trevas, mas agora nós somos propriedade particular de Jesus Cristo, e o maligno não nos toca.
Quando o maligno olha para nós, ele vê a marca do Espírito Santo, ele vê o selo do Espírito Santo, e não pode nos tocar sem autorização do nosso Pai. Agora há mais um detalhe. No versículo 14, Paulo diz: o selo do Espírito Santo é o penhor da nossa redenção, da nossa possessão eterna. O penhor é garantia. Quando alguém faz um financiamento, quando alguém faz um empréstimo, ele precisa apresentar à instituição bancária uma penhora, uma garantia de que aquela dívida será paga. E o apóstolo Paulo está dizendo: quem tem o Espírito Santo tem garantia, está assegurada a redenção, a salvação, a vida eterna, o nome escrito no livro da vida. E é por isso que a Bíblia vai dizer que não se pode entristecer o Espírito Santo da promessa, porque senão ele se retira e a garantia vai embora. Este Espírito Santo, Jesus ordenou que os discípulos ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. E esse poder era para testemunhar de Cristo em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, nos confins da terra. Na descida do Espírito Santo, 2 sinais sobrenaturais e miraculosos ocorreram. Ouviu-se dentro do cenáculo um som como de um vento impetuoso e veemente, e viram eles línguas repartidas como que de fogo, que pousou sobre a cabeça de cada um dos discípulos, e eles começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E marcou então a chegada do Espírito Santo, que revestiu aqueles homens de poder e autoridade para fazer a obra de Deus na terra. E a igreja, a Assembleia de Deus, é uma igreja pentecostal, uma igreja nascida no fogo do Espírito Santo, revestida de poder para anunciar a boa nova da salvação. Em 1906, nos Estados Unidos da América, em Los Angeles, na rua Azusa, o movimento pentecostal moderno tem o seu marco histórico. Anos antes, o pastor desta igreja, chamado Joseph Simon, que era um negro, caolho, filho de escravos, estudou teologia do lado de fora da sala de aula, porque havia segregação racial nos Estados Unidos. Negros não podiam entrar no mesmo ambiente onde estavam os brancos, nem na sala de aula, nem no restaurante, nem no banheiro público. E no ônibus coletivo, os brancos sentavam do meio para frente e os negros do meio para trás. Então Simon foi autorizado a assistir às aulas pela janela, pela porta, pelo corredor, mas estudou teologia, e estudando Atos dos Apóstolos, entendeu que o batismo no Espírito Santo, que é o revestimento de poder, estava disponível para a igreja. E Simon foi batizado com o Espírito Santo, e ele abriu uma igreja em 1906, em Los Angeles, na rua Azusa. E naquela igreja, por ele ser negro, somente negros frequentavam o culto. Mas enquanto Simon pregava, Jesus batizava no Espírito Santo. Jesus curava as pessoas e salvava vidas. E o movimento passou a ser conhecido em Los Angeles. Então um repórter da cidade, um jornalista, foi enviado para assistir o culto. E no dia seguinte ele publicou um artigo, um título mais ou menos assim em português: A Confusão da Língua de Babel. E ele disse no artigo: o pastor da igreja é negro, é caolho, filho de escravos, tem pouca instrução.
E o culto é uma confusão, todo mundo fala uma língua que ninguém entende. Mas acrescentou, mas tem curas e tem milagres. E o povo ficou curioso. Ao ler o jornal, o povo começou a ir ao culto. E os que frequentavam o culto, Jesus curava, salvava e batizava no Espírito Santo. Pastores da cidade começaram a ir a esse culto para ver como era. E muitos deles foram batizados também. De modo que pela primeira vez na história norte-americana, brancos e negros começaram a congregar no mesmo lugar, no mesmo cenáculo. E dizia-se entre os irmãos da Rua Azusa que a segregação racial, que a diferença de cor tinha sido lavada pelo sangue de Cristo no Calvário. E a mensagem pentecostal pregada na Rua Azusa: Cristo salva, cura, liberta e batiza no Espírito Santo, e breve voltará. Em 1910, esta mensagem chegou no Brasil. No dia 18 de junho de 1911, a igreja foi fundada em Belém do Pará. Eram 18 irmãos brasileiros e 2 suecos, o Narvingre e Daniel Berg. Ao total 20 pessoas, lá na rua Siqueira Mendes. E eles começaram a anunciar: Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo e voltará para buscar a igreja. O que eles não sabiam, aqueles 20 irmãos, é de que passados 114 anos que a Assembleia de Deus celebrou agora, dia 18 de junho, as 20 pessoas seriam 33 milhões de brasileiros dizendo: Cristo salva e cura e batiza e voltará. Aleluia! Então, uma igreja bíblica, uma igreja saudável, ela é revestida pelo poder do Espírito Santo. E nós não podemos apagar esta chama. Temos que manter a chama do Espírito acesa no meio da igreja. O Espírito Santo com liberdade de operar em nosso meio, de conceder dons espirituais e o nome de Cristo ser glorificado. Mas uma igreja saudável não é apenas uma igreja revestida de poder. No texto que lemos diz: os apóstolos tinham poder e autoridade. Por meio do Espírito Santo realizavam milagres, sinais e maravilhas na igreja em Jerusalém. Mas não só isso. O texto diz: e perseveravam na doutrina. Uma igreja saudável persevera na doutrina. Conserva a doutrina. Não abre mão da doutrina. A doutrina é um conjunto de crenças que está revelado na palavra de Deus. A doutrina nos mostra o caminho para o céu. A doutrina faz com que a igreja seja saudável e não influenciada por ventos estranhos, por heresias. E nós precisamos, como igreja bíblica que somos, não apenas enfatizar a necessidade do poder, da unção e do Espírito Santo, mas também ser indispensável conservar a sã doutrina, a verdade bíblica revelada. Em 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz o texto: toda a escritura é divinamente inspirada. Essa expressão divinamente inspirada é tradução do grego theopnestos, que quer dizer soprada por Deus ou inspirada por Deus. Soprar não é ditado, não é psicografia, não é mediunidade, não é transe. O Espírito Santo foi quem soprou
para que os escritores colocassem na palavra aquilo que Deus desejou que nós soubéssemos, que nós tivéssemos conhecimento. Então, a Escritura é a palavra de Deus. Repita assim comigo, diz: a Bíblia é a palavra de Deus. Essa expressão é importante, irmãos, faz parte da nossa declaração de fé. Deus me deu a honra e o privilégio de ser o relator da comissão que elaborou a nossa declaração de fé, e lá existe essa frase: a Bíblia é a palavra. Por que esta frase está lá e por que ela é importante? Porque ela é uma frase ortodoxa. A palavra ortodoxa é também do grego, vem de ortos, que é correto ou certo, e doxa, que é crer, do verbo doquel. Então, ortodoxa é a crença correta ou a doutrina correta. Ela é a palavra, sabe por quê? Porque tudo que está revelado foi Deus quem revelou. Porque tudo que está escrito, cada vocábulo, cada palavra, é inspirado divinamente. Porque de Gênesis a Apocalipse, ela é a irrestrita, infalível, inerrante, inspirada palavra de Deus. Agora, cuidado, porque tem aí na internet muita teologia falsa, muito pregador falso, que estão dizendo que a Bíblia contém a palavra. E às vezes eu escuto ser repetido no nosso meio, até pregadores dizendo que a Bíblia contém. Ela não contém, ela é a palavra. Quando você diz que a Bíblia contém, você está dizendo que parte do que está escrito veio do Senhor e parte é coisa de homem. Então, quando eu digo que ela contém, eu tiro dela a sua autoridade, tiro dela a sua inerrância, tiro dela a sua inspiração e a sua infalibilidade. Ela não contém, ela é. E há uma terceira vertente que é ainda pior, que diz que a Bíblia não é palavra e nem contém a palavra, mas que ela se torna palavra. Eles dizem assim: esse livro não é inspirado, esse livro não tem a palavra, nem a contém, mas quando alguém lê nesse livro e acredita, então ele se torna palavra para essa pessoa. Quando alguém lê esse livro e obedece o que nele está escrito, se torna uma palavra para essa pessoa. Então eles dizem: não é um livro inspirado, não é um livro sagrado, mas algumas pessoas fazem dele um livro sagrado para a sua própria vida. E esse é um problema sério, porque no nosso meio há um adágio que precisa ser retirado, porque faz parte dessa teologia neoliberal. Quem aqui já não ouviu e até de repente não tenha repetido essa falácia, dizendo assim: esse livro fechado é um livro qualquer, mas esse livro aberto é a boca de Deus. Isso é falácia, isso é teologia neoliberal, isso é dizer que a Bíblia se torna a palavra só quando ela é aberta. Mas nesta noite eu venho lhe declarar em nome de Jesus que este livro, se alguém lê ou não lê, se alguém obedece ou não obedece, se alguém crê ou não crê, se está fechado ou está aberto, este livro é a palavra de Deus. E ele contém a doutrina. E nada pode ser retirado, e nada pode ser acrescentado. Então nós somos pentecostais, cremos na revelação profética, cremos nos dons espirituais, cremos na manifestação do Espírito, cremos no batismo do Espírito Santo, mas nenhuma experiência pode suplantar a autoridade da palavra de Deus. Toda experiência espiritual precisa passar pelo crivo das Escrituras Sagradas. Se não tiver como comprovar na Escritura, a experiência é falsa. Paulo disse aos Gálatas, no capítulo 1, mesmo que um anjo do céu vier trazendo uma outra revelação, além desta que já foi dada, seja considerado anátema, maldito. Tem aí na internet, meus irmãos, uma mulher que se intitula pastora, e ela tem milhões de seguidores, é bem provável que alguns conhecem, e ela
toda semana ela visita o inferno. Hoje é quinta-feira. Eu não sei se ela está aprontando para ir ou se já voltou, né? E ela já foi, segundo ela, com o arcanjo Miguel, já foi com Gabriel, já foi com Jesus Cristo. E lá ela viu Bin Laden, viu não sei quem. E o povo crê. Milhões de pessoas. Vendeu-se no Brasil como best-seller, como água. Vendeu-se 2 livros, um chamado A Divina Revelação do Inferno e outro A Divina Revelação do Céu. Livros falaciosos. Eu quero lhe dizer uma coisa: tudo quanto Deus desejou que nós soubéssemos acerca do céu e do inferno está revelado na sua palavra. Um dia o apóstolo Paulo foi arrebatado ao 3º céu. E ele volta de lá do arrebatamento e diz: eu vi coisas inefáveis, indizíveis, e não fui autorizado a contar. Mas em outra parte ele nos dá uma ideia. Ele diz assim: aquilo que a mente humana jamais imaginou, aquilo que os olhos humanos jamais contemplaram, aquilo que jamais subiu no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Portanto, nós precisamos ficar com a palavra de Deus. Martinho Lutero, meus irmãos, foi o reformador da igreja. No ano 1517, lá na Alemanha, na cidade de Wittenberg, no dia 31 de outubro, ele fixou 95 teses na porta da igreja católica, ficava próximo ao castelo de Wittenberg, contestando os dogmas e as heresias do catolicismo. E tem uma das teses que sempre me chama a atenção, é a tese de número 54. Isso em 1517, já passaram mais de 500 anos. Sabe o que ele reclamava na tese 54? Ele disse que no tempo dele, na liturgia da igreja, havia tempo para tudo, tempo para falar de indulgências, que eram heresias, e quase nada de tempo para ensinar as Escrituras. Se Lutero vivesse hoje e frequentasse algumas das nossas igrejas, ele ia colocar de novo a tese lá na porta. Porque tem culto na Assembleia de Deus que é assim, ó: canta o solo, dueto, trieto, quarteto, quinteto, sexteto. Canta as irmãs, e canta os jovens, e canta adolescente, e canta os varões, e canta os novos convertidos, e canta os anciões, e toca a orquestra, e vai cantar o coral, e dá saudação para mais uma meia dúzia. E depois o dirigente diz assim: agora o mais importante do culto, a palavra. O pregador tem 15 minutos. Graças a Deus que nós estamos aqui no culto em que a palavra tem primazia. Nós precisamos voltar a colocar a palavra de Deus como primazia no culto. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas tem igreja por aí que, se não der oportunidade para cantar, desvia. E fica desviadinho. Já entrega a regência: eu não vou mais ser regente. Se não der oportunidade para saudação, já perde carta de mudança. Amados, nós não viemos ao culto para mostrar o nosso talento ou a nossa capacidade. Nós viemos ao culto para adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, a cabeça da igreja, que é Cristo Jesus.
Então diga assim: uma igreja saudável vive no poder do Espírito. Uma igreja saudável persevera na doutrina. Terceira e última coisa que lemos aqui no texto: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, koinonia, comunhão entre os irmãos. E amados, uma igreja saudável é uma igreja que vive em unidade. Uma igreja saudável é uma igreja onde a luta de um irmão é nossa luta, é onde a vitória de um irmão é nossa vitória. Mas para isso é preciso ensinar a doutrina, pregar a palavra, viver a palavra. Hoje de manhã no projeto Semear, eu falava aos seminaristas que lá estavam, que no ano retrasado, no final do trimestre, eu escrevi as lições bíblicas do quarto trimestre para a classe de adultos, com o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia, tratando de temas sensíveis: o posicionamento ético, moral e cristão contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra o suicídio, contra as drogas, contra a prostituição, de outros temas sensíveis. E uma deputada federal em Brasília, que é transgênera, entrou com uma notícia crime pedindo a minha prisão, porque escrevi que, de acordo com a Bíblia, só existem dois gêneros: homem e mulher, macho e fêmea, masculino e feminino. E ela disse então que eu estava incitando ódio, incitando preconceito e discriminação, que deveria ser preso. Eu tive que contratar advogados, e eu fui ouvido no Ministério Público e na delegacia de polícia, como se eu fosse um bandido, por pregar a verdade bíblica. E até na OEA eu fui ouvido. E os advogados apresentaram a defesa durante um ano inteiro sobre essa ameaça. A procuradora queria que eu assinasse um termo de ajuste de conduta para pedir desculpas. Eu disse: não posso ir contra a minha consciência. Não agredi ninguém, não ofendi ninguém, não promovi discurso de ódio a ninguém. Apenas usei meu direito de liberdade de crença, de dizer que a Bíblia Sagrada ensina assim. E em fevereiro deste ano, depois de quase um ano de labuta, o juiz de direito lá do Distrito Federal enunciou a sentença, mandou arquivar o processo e disse: não há discurso de ódio. O que existe na obra do pastor é liberdade de crença, liberdade de fé, liberdade religiosa. Aleluia! Mas está aí, velado, tentando calar a voz da igreja. Todo mundo tem o direito de viver como quiser. Quem quer ser homossexual é um direito que lhe assiste, e nós devemos respeitar. Mas impor, não vamos aceitar, porque nós somos bíblicos. Eu testemunhei também hoje de manhã que um partido político do Brasil, chamado PSOL, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para legalizar o aborto. E o Supremo Tribunal convocou uma audiência pública para ouvir instituições com representatividade no país. Eram dois critérios: só poderiam ser ouvidas instituições com grande representatividade, e era preciso ter um representante que tivesse e fosse especialista na área. Então a CGDB entrou com um requerimento. Nós somos 33 milhões de brasileiros, não há maior representatividade no Brasil que não seja a Assembleia de Deus. E Deus me deu a oportunidade de cursar doutorado em teologia pública, com o tema O Ethos Pentecostal na Esfera Pública, que trata dessas questões. E eu fui então designado pela nossa convenção
para fazer a sustentação oral contra o aborto e a favor da vida. E então fui assessorado e me disseram: não fale no nome de Deus, não cite a Bíblia, apenas argumentos jurídicos e antropológicos e sociológicos e de direitos humanos e da biologia, e não Bíblia e nem Cristo. E então eu escrevi um discurso de 20 minutos e fui orar com a esposa no gabinete pastoral. Enquanto orava, Deus disse a mim: você vai à Suprema Corte, não vai citar meu nome e nem a minha palavra? E Deus me disse: vá lá e faça a diferença. Eu rasguei o discurso, irmãos, escrevi um outro, mantive aqueles argumentos todos que eles queriam ouvir e acrescentei um parágrafo. Quem quiser assista no YouTube, tem mais de milhões de visualização. Digita lá, aborto STF, pastor Douglas Batista. E eu disse então à ministra que presidia a sessão, eu perguntei a ela: olha, excelência, quero saber, desde quando se tornou crime neste país alguém acreditar em Deus e ter a vida pautada pela Bíblia Sagrada? Eu disse a ela: esse país ainda é um Estado democrático de direito, ainda temos direito à liberdade de crença, e nós das Assembleias de Deus cremos que Deus é o autor da vida e só Ele tem o poder de dar e poder de tomar ela de volta. Perseverar na doutrina, amados, é pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Mas vamos à koinonia, a comunhão. Igreja em Corinto, capítulo 1 de 1 aos Coríntios. A igreja em Corinto tinha todos os dons, era uma igreja que tinha poder. Profetizavam, falavam línguas estranhas, expulsavam demônios, curavam enfermos. Mas a igreja falhava na doutrina, não perseveravam na doutrina e, como consequência, a igreja tinha problemas de comunhão. A igreja de Corinto tinha 4 facções dentro da igreja. Facções, grupinhos. Um grupinho dizia: nós somos de Pedro. E outro dizia: nós somos de Paulo. E um terceiro dizia: nós somos de Apolo. E o quarto grupinho dizia: nós somos de Cristo. E era o pior deles, porque os outros 3 ainda reconsideravam a autoridade eclesiástica de algum líder, e o quarto grupinho não reconhecia líder nenhum. Eu conheço muito crente que faz parte do quarto grupinho até hoje. Diz: eu sou de Cristo, se Deus me revelar, se Deus me mostrar, se Deus me mandar, eu não dou satisfação a pastor nenhum, eu vou e faço. Precisa se converter, porque o Deus a quem servimos não é Deus de confusão, e o Espírito Santo não contraria a palavra, e a palavra diz: obedecei a vossos pastores. A igreja de Corinto não só tinha esse problema. Na igreja de Corinto havia um caso de adultério, em que um membro da igreja dormia com a esposa do pai, com a madrasta. O pai sabia, o líder da igreja sabia, os membros sabiam, os obreiros sabiam, todo mundo sabia e ninguém fazia nada. E tinha mais, tinha irmãos na igreja que se odiavam, não se cumprimentavam, e estavam brigando na justiça, um contra o outro, tentando extorquir valores do outro. Paulo disse: olha, em primeiro lugar, já está errado ter discórdia entre os irmãos. Em segundo lugar, quem se sentiu no prejuízo, por amor, o reino e o evangelho, deveria deixar para lá. Em terceiro lugar, Paulo disse: será que não tem entre os que profetizam e falam línguas estranhas, e rodopiam e correm e fazem aviãozinho, não tem ninguém com sabedoria para reconciliar os irmãos? A igreja de Corinto, irmãos, se nós quisermos contextualizar, era a igreja do aviãozinho.
O Espírito Santo pode tomar alguém, alguém pular e saltar e rodopiar, nenhum problema, se for o Espírito Santo. O problema é que muitas vezes não é o Espírito Santo. Falta à igreja o discernimento do Espírito, porque muitas vezes é histeria coletiva, é emocionalismo. Sabe por que eu digo isso? Porque quando termina aquele culto que diz que foi o Espírito que agiu, quem sai do culto, quem não tinha comunhão com o irmão, continua não tendo. Era fofoqueiro, fofoqueiro permanece. Mentiroso era, mentiroso continua. Não dizimista era, sovina permanece. Rebelde e desobediente era, rebelde continua. Mas quando o Espírito Santo verdadeiramente se manifesta, a Bíblia diz que ele convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, e as vidas são transformadas. Quem furtava não furta mais, quem mentia não mente mais, quem adulterava não adultera mais, quem era rebelde agora se torna submisso. Há uma mudança de vida. E a igreja em Corinto, além de todos esses problemas, e não tenho tempo de escorrer tudo porque preciso encerrar, eles todos iam para o culto de ceia, como se nada tivesse acontecendo. Os 4 grupinhos de facções tomando a ceia. O que dormia com a madrasta na ceia, a madrasta na ceia. O marido, nem vou citar o que ele era, na ceia. Os dois em litígio na justiça, na ceia. Por isso Paulo vai escrever 1 Coríntios capítulo 11. Ele disse: examine-se o homem a si mesmo, e depois coma desse pão, e beba deste cálice, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a própria condenação. Faltava unidade, faltava comunhão na igreja em Corinto. Tinha poder, mas não tinha a palavra, e a ausência da palavra lhes levou à falta de comunhão. Então eu vim aqui nesta noite para dizer aos queridos irmãos que a igreja bíblica, doutrinária, modelo, e nós temos o livro de Atos, requer que sejamos cheios de poder, que perseveremos na doutrina e que vivamos em comunhão uns para com os outros. Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ele disse que o mundo deveria olhar para nós e ver em nós boas obras e glorificar nosso Pai que está nos céus. O sal tem muitas propriedades. Dar o sabor é uma delas. Impedir o apodrecimento da carne é outra. Na antiguidade, nossos avós, bisavós, quando não havia energia elétrica, para conservar a carne, eles usavam o sal. Jesus disse: vocês são o sal da terra. O sal impede a carne de apodrecer. A igreja é sal deste mundo. A igreja tem que impedir a putrefação da sociedade. A igreja que tem que impedir a sociedade de viver de modo imoral, indecente. A igreja não pode imitar o mundo. A igreja não pode andar de mãos dadas com o mundo. A igreja é o sal da terra. Agora escute o que disse Jesus. Ele perguntou: e se o sal perder sua propriedade? Se ele se tornar insípido, se ele não tiver mais capacidade de impedir a carne de apodrecer, quando a igreja não influencia mais o mundo, quando a igreja não é mais diferente do mundo, quando a igreja está igual ao mundo, Jesus perguntou: para que serve? E ele dá a resposta. 2 coisas ele diz. Para que serve? Primeiro, ele diz: serve para nada. É só um clube. É só um ajuntamento de pessoas. É um grupo social. Ele diz: não serve para nada, a não ser para ser pisada pelos homens.
Mas nós estamos aqui nesse santuário, todos nós convocados pelo Espírito, dos 114 anos das Assembleias de Deus, celebrado no mês passado, para continuar levantando a espada do Espírito, a palavra de Deus, anunciando ao mundo que Cristo salva e cura e batiza no Espírito Santo, e voltará para buscar a igreja. E para tanto nós vamos viver no controle do Espírito Santo, perseverar na doutrina e teremos comunhão uns com os outros. E aí, irmãos, Paulo disse que de todo o plano de redenção que Deus o Pai preparou, e eu vou encerrar com isso, o último inimigo da igreja a ser vencido é a morte. Paulo diz, o último inimigo a ser vencido é a morte. Então olha o que ele diz. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 a seguir. Paulo diz que haverá um momento em que será dada a ordem, a voz de arcanjo, e a trombeta de Deus soará. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro em um corpo glorificado, num corpo transformado. Agora escute, em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai dizer que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus. Por quê? Ele diz, a carne é corruptível. Significa que a carne se corrompe, a carne peca, a carne se inclina ao pecado, a carne quer imitar o mundo, a carne anda pelo caminho da imoralidade, da mentira, do engano, da inveja, do ciúme, da glutonaria, da bebedice, da luxúria. A carne se corrompe, e essa carne também é mortal, por conta do pecado ela morre. Então essa carne não pode herdar o reino. Então disse Paulo, convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Quer dizer, nunca mais vai pecar. E isto que é mortal se revista da imortalidade. Nunca vai morrer. De modo que, diz Paulo, lá em 1 Coríntios 15, que num piscar de olhos nós seremos transformados. O nosso corpo corruptível vai se transformar em incorruptível. Nosso corpo mortal se transformará num corpo imortal, semelhante ao corpo ressuscitado de Jesus. Os que estão mortos vão já ressuscitar nesse corpo glorificado. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. E Paulo então diz, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, então será dado o brado, tragada foi a morte na vitória. Oh, aleluia! Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. A igreja saudável, a igreja bíblica, a igreja verdadeira, ela é cheia do poder do Espírito, ela persevera na doutrina, ela vive em comunhão e está aguardando o toque da trombeta. Arabande kabarabalaba sharamande kobalaba sabara. Iribirimande kobalaba suribihai. Adore ao Senhor Jesus nesta noite. Dê liberdade ao Espírito Santo.
Renova, ó Jesus. Renova o teu povo, ó Senhor Jesus. Renova a tua igreja. Renova a fé, renova a esperança, renova a alegria, renova no teu Espírito Santo. Oh Deus, em nome de Jesus, batiza no teu Espírito, opera curas, opera milagres, prepara a igreja para a cidade santa, a nova Jerusalém. Aleluia, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Quem aqui nessa noite precisa de um milagre? Jesus Cristo cura. Ele opera milagres. Minha esposa estava com câncer, com metástase. E pelo poder da oração, todos os nódulos da metástase desapareceram. Esse é o Jesus que cura. Aleluia.